Alice, Bárbara, Letícia, bom dia. Bom dia. Eu fico só na expectativa, Letícia, se você vai responder. Se ela responder é porque está me ouvindo. Se não, eu tenho de dar um jeito. Vamos ver. Só 3. Cadê o povo? Está dormindo ainda? Será? Dá uma esperadinha de 1 minutinho só para a gente começar. Letícia, Oi. você está fazendo redação, Letícia? Tô tentando fazer bastante. Tá, né? Ah, bom, isso aí. Não fico preocupada de vocês aí sozinhos. Eu vou até olhar o relatório dessa que eu coloquei hoje. Hoje não. É que ontem me pediram tema, eu falei, tem um lá para ser feito, que é o do desperdício de alimento, né? Aí eu vou ver quem é que me está fazendo, para dar um puxãozinho. Cadê? Eu estava com um negócio aqui. Bom, eu acho que quem vai chegando, a gente vai. Eu quero dar uma adiantada hoje, quero um monte de coisa hoje. Brenda já chegou, Bárbara, Alice, Carol, Letícia, então tá. Então nós vamos começar de onde? Vamos começar daqui. Cadê? Isso. Cadê as pessoas? Cadê essas pessoas, meu Deus? A Júlia e Murilo. Vamos lá. Ontem eu falei que eu ia mostrar um modelo de parágrafo. Eu coloquei aqui modelo de redação, mas nem é modelo de redação, é modelo de parágrafo. Modelo de parágrafo que vocês podem, assim, uma estrutura de parágrafo de desenvolvimento que vocês podem usar. Porque, na verdade, a introdução, eu acho que a maioria já, eu acredito que a maioria já esteja tranquilo na hora de produzir, né? Começa sempre fazendo uma contextualização, que você pode fazer com um filme, pode fazer com uma música, pode fazer com um fato histórico, né? Uma retrospectiva histórica, pode fazer com a Constituição, pode fazer com um autor. Então, você pode fazer a contextualização, assim, as 2, 3 primeiras 3 linhas, né, da introdução, você pode usar o que você quiser. Né? Retrospectiva histórica. Eu vou falar da Revolução Industrial, vou falar da Revolução Francesa, vou falar do descobrimento do Brasil, vou falar da época da colonização, vou falar da época da escravidão. Nosso tema agora é o quê? Desperdício de alimento. Aí eu vi alguma coisa na colonização, como é que foi na época de Dom Pedro. Então, eu sei disso, eu vou fazer sobre isso. Vou falar sobre a Revolução Verde, o que você quiser, né? Aí depois disso aí você vai fazer a problematização, que é trazer o tema para a atualidade. Então, é o nosso tema trabalhado, visto hoje, porque se ele está aí, é porque o problema está agora, no presente. Aí você vai fazer a problematização, né? Semelhante à ficção, ou análogo à ficção, ou fazendo uma analogia com a ficção, observa-se que essa é a realidade de muitos brasileiros no que diz respeito ao desperdício de alimentos. Ou, entretanto, observa-se que grande parte dos alimentos são
desperdiçados nos supermercados e nas residências. Falando besteira aqui só para... Aí a tese, mas pelo amor de Deus, vamos deixar essa tese clara, né? Para a pessoa que vai corrigir não ter problema, para você também ficar claro na sua cabeça o que é que você está defendendo. Aí você coloca o pontinho, dessa forma, ou diante disso, assim. Você vai usar o conectivo que você quiser. Observa-se que a má gestão nos supermercados e a cultura da mesa farta contribui para que a problemática se acentue, para que a problemática permaneça. Aí, se você quiser, que tem gente que gosta, vai lá e coloca, né? Diante disso, medidas devem ser tomadas. Mas aí, você que sabe. Aí agora nós vamos ver o desenvolvimento. Então, a introdução, acho que todo mundo já está com ela mais ou menos na cabecinha. Agora, o desenvolvimento. Eu falei que esse desenvolvimento é um modelo de parágrafo que você coloca a tese, explica, porque todo parágrafo tem uma tese. Se na introdução eu disse que o problema do desperdício... Opa! Ah, meu Deus! O que é isso? Gente, está dando um probleminha aqui no sinal mesmo aí, né? Na internet. Não é o meu, não, hein? Vocês estão me ouvindo? Letícia, você está me ouvindo? Murilo? Ó, deu um problema na internet, tá? Deixa eu procurar alguém aqui, procurar ajuda aqui. Não, você já estava dando aula, aí deu esse negócio aqui, ó. Nunca aconteceu isso. Ó, o que a mensagem é? De repente, apareceu isso. Eu ia colocar cancelar, mas eu fiquei com medo. Entrar novamente? Não, mas aqui está faltando, porque é grandão. Voltar. Oi. Você está perdendo aula. Tá? E agora? Aqui, ó. Letícia? Oi, Letícia. Oi. Vocês viram? Não fui eu, não, gente. Entrou um negócio lá, umas mensagens, tá? Aí eu fiquei doidinha aqui com medo que caísse a internet, caísse lá no trem, mas graças a Deus deu tudo certo. Então voltando aqui, ó. Essa daqui é uma estrutura de parágrafo que é bem legal. Você coloca a tese, porque, voltando, né? Se lá na introdução, ó, se na introdução, como que ele fez aqui? Se na introdução ele colocou que o problema do desperdício de alimento é a cultura da mesa farta, vamos falar cultura, e o que mais? E
o que eu vou falar aqui, hein? A má gestão das empresas, eu vou falar assim, só para a gente ver o que eu quero. Então, se eu coloquei que esses dois aqui, a cultura da mesa farta por parte dos brasileiros, né? E a má gestão nas empresas, aí são os dois argumentos que eu tenho. Cultura da mesa farta e a má gestão nas empresas. Então, o que ele fez? O que a pessoa faz aqui? Ó, nessa primeira linha, ele vai colocar a cultura da mesa farta. Só que eu não gostei aqui, porque é uma redação nota 1000. Só que eu não gostei aqui porque ele não ficou o conectivo, mas você viu que a banca deixou passar, acho que é porque era o primeiro período, primeiro parágrafo, então não teria problema, né? Então ele coloca, o Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Isso aqui, essa redação é aquela da violência contra a mulher. Então, a tese dele era que um dos problemas, né, que contribuíam para que a mulher continuasse a ser agredida era exatamente, o William apareceu hoje, meu Deus, essa cultura patriarcal, né? Então ele colocou, ó, o Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. É a tese, você colocaria. O brasileiro, nas mesas dos brasileiros, permanece ainda aquela cultura de mesa farta ou de muita comida. Então, seria essa daqui. Agora, viu a explicação? Isso se dá... Ó o conectivo aqui, ó. Aí ele vai explicar por que essa sociedade patriarcal. Isso se dá porque, ainda no século XXI, existe uma espécie de determinismo biológico em relação às mulheres. O que seria esse determinismo biológico, né? O meio interferindo, influenciando na vida da pessoa. Como diz, o contexto histórico, lembra, lá no naturalismo vocês devem estar estudando isso. Determinismo. Então, determinismo, o que é? Biológico, uma herança hereditária, tá? Uma herança que você traz dentro de você. Então, quando ele fala biológica, é isso daqui, né? Então, isso se dá porque, ainda no século XXI, existe uma espécie de determinismo biológico em relação às mulheres. Então, ele está dizendo que a cultura patriarcal continua por isso. Contrariando a célebre frase de Simone de Beauvoir, ela diz, não se nasce mulher, torna-se mulher. A cultura brasileira, em grande parte, prega que o sexo feminino tem a função social de se submeter ao masculino, independentemente de seu convívio social, capaz de construir um ser como mulheres, capaz de construir um ser como mulher livre. Então, quer dizer, a Simone diz que ninguém nasce mulher. As pessoas se tornam mulheres. Mas aí ela disse, contrariando. Por quê? Porque a cultura brasileira, e olha que ela coloca, em grande parte, ela não generalizou, né? A pessoa não generalizou, prega que o sexo feminino tem a função social de se submeter ao masculino, independente de seu convívio social, que seja pobre, que seja rico. E é capaz de construir um ser como mulher livre. É incapaz, tá? Aí eu estou vendo, ó, prega que o sexo feminino tem a função social de se submeter ao masculino, incapaz de construir um ser como mulher livre. Acho que quem digitou na hora deve ter digitado errado, né? Vou até acertar aqui, porque, ó, porque às vezes a pessoa vai digitar e digita errado. Então, você está vendo? Ela anunciou a tese, explicou a tese, colocou alguém para dar
força àquilo que ela está dizendo. Agora, dessa forma, os comportamentos violentos contra as mulheres são naturalizados, porque todo mundo vê como natural, né? Pois estão dentro da construção social advinda da ditadura do patriarcado. Aí as pessoas acham normal. Agora, consequentemente, a punição para esse tipo de agressão é dificultada pelos traços culturais existentes. E, assim, a liberdade para o ato é aumentada. Então, quer dizer, a mulher, o que ele está dizendo, né? A cultura patriarcal permanece, a mulher é vista como ser submisso, não importa a classe social, ela não consegue ser livre. Devido a isso, os atos violentos contra elas são vistos como algo natural, porque a sociedade, grande parte da sociedade vê assim, e aí o homem continua, né, com as suas ações violentas. Agora, qual a consequência disso? Não existe punição, ou a punição é difícil de acontecer. Por que é difícil? Porque as pessoas, a cultura permanece vendo que o homem tem poder sobre a mulher. Tá vendo? Então, essa é uma estrutura legal, gente. É isso que eu quero mostrar para vocês. Anuncie a tese do parágrafo, que é a causa do problema que você colocou lá. Ela está aqui. Depois que você explica isso que você falou, você coloca alguém para fortalecer a sua fala. Aí você pode ou parar aqui, que seria também dessa forma, os comportamentos violentos, continua, você pode, tá vendo? Frisar aquilo que você anunciou lá em cima, ou você pode acrescentar a consequência, tá? Então, se também essa partezinha aqui, se você não quisesse colocar e já ir para a consequência, você poderia fazer também. Ou parar aqui em patriarcado, ou colocar os dois, ou só colocar a consequência. Outro aqui, ó, é o mesmo texto. Aqui ela já colocou o conectivo, ó. Além disso... eu coloquei ele aqui, estruturado. Não. Porque eu ia corrigir esse negócio. Além disso, há ainda o estigma do machismo na sociedade brasileira. Agora, explica novamente, ó. Isso ocorre porque a ideologia de superioridade do gênero masculino em detrimento do feminino reflete no cotidiano dos brasileiros. Nesse viés, as mulheres são objetificadas e vistas apenas como fonte de prazer para o homem, e são ensinadas desde cedo a se submeterem aos mesmos e serem recatadas, né? Bom, então ele aqui explicou por que esse machismo continua. Agora ele fecha, ó, dessa maneira constrói-se uma cultura do medo, no qual o sexo feminino tem medo. Ó, minha redação nota 1000, mas eu acho que ela está tão repetitiva. Então, ó, dessa maneira constrói-se uma cultura do medo, na qual o sexo feminino tem medo de se expressar por estar sob a constante ameaça de sofrer violência física ou psicológica do seu progenitor ou companheiro, né, do pai ou do marido. Aí a consequência, por conseguinte, o número de casos de violência contra a mulher reportados às autoridades é baixíssimo, inclusive os de reincidência. Tá vendo? Então, a mesma estrutura é o que eu quero que vocês façam. Aprendam uma estrutura. Para chegar lá no Enem, você não tem que ficar se preocupando como que você vai fazer. Então, você, ó, aqui tem um modelo, assim, para quem não tem, já um modelo pronto. Quem já tem, fica com ele, né? Mas você viu? Esse é um modelo legal. Você anuncia a tese, explica a tese.
acrescenta alguma coisa que aqui poderia ser, nesse pedaço que poderia ser a fala de alguém, né, para fortalecer, mas como ela tinha colocado no primeiro parágrafo, não colocou aqui. Depois fechou com uma opinião e apresentou a conclusão. Tá vendo? Esse é um modelo que te ajuda. A mesma coisa, ó, em primeiro plano, esse aqui é o início do parágrafo, evidencia-se que a coletividade brasileira é estruturada por um modelo excludente imposto pelos grupos dominantes, no qual o indivíduo que não atende aos requisitos estabelecidos, branco e abastado, sofre uma periferização social. Então, aqui ela coloca que a cultura brasileira né, que é, como diz, que é feita, que é formada pela ideia de quem? De quem é branco e rico. Aquele que não é, ele vai sofrer uma periferização social, ou seja, vai ficar excluído da sociedade, vai ficar à margem. Aí ele vem, né? Então ela explicou, aí, assim, ao analisar a sociedade pela visão de Levi, nota-se que tal deficiente, aqui já é dos surdos, né? Que tal deficiente não é valorizado de forma plena, pois as suas necessidades escolares e a sua inclusão social são tidas como uma obrigação pessoal, sendo que esses deveres, na realidade, são coletivos e estatais. Tá vendo? Então, aqui ela explica a tese dela até aqui. Que tese? O primeiro argumento que ela colocou. Aqui, ela fortalece com a fala de alguém, aí você pode fortalecer isso aí, ou com um dado estatístico, ou com fala de alguém, ou com trecho de livro, ou de música, o que você quiser. É sempre lembrando que nós não somos ninguém. Nós somos muita coisa, né? Para nossa família, para nós mesmos. Mas para dar caráter, né, de veracidade de alguma coisa, nós não somos nada. Então, nós precisamos de alguém para que dê consistência àquilo que nós estamos falando. Vocês observam que agora mesmo no Covid aí, o que as pessoas falam? A contaminação, a reincidência, a recontaminação da pessoa, segundo a pesquisa feita lá no Japão, na China, não sei onde, na Austrália, só 2 casos no mundo aconteceram uma nova contaminação, só 2 casos. Então, você está vendo? Sempre eles mostram alguém. O pesquisador da Fiocruz, o pesquisador da USP, sempre mostra alguém. As pessoas falam, mas fortalecem com a fala de alguém. E é isso que tem que fazer. Primeira coisa, a sua opinião. Segunda coisa, fortalecimento da sua opinião, né, com alguém, com algum nome, com alguma autoridade. E aqui ele bota novamente a conclusão. Por conseguinte, quer dizer, ele fala, tal deficiente não é valorizado de forma plena, suas necessidades escolares, a inclusão social são tidas como obrigação da própria pessoa, ou mesmo da família, sendo que esses deveres, na realidade, são coletivos estatais, ou seja, de toda a sociedade e do Estado. Agora, por conseguinte, a formação educacional dos surdos é prejudicada pela negligência social, de modo que as escolas e os profissionais não estão capacitados adequadamente para oferecer ensino de Libras e os demais auxílios necessários devido à sua exclusão, já que não se enquadra no modelo social imposto. Tá vendo? Então, olha aqui, é um modelo que vocês podem seguir. Explica, coloca uma autoridade e fecha com uma consequência. Ou, como eu disse, fecha do jeito que você quiser, tá bom? Só para fechar, a mesma coisa, quer ver? Deve-se pontuar de início
que o aparato estatal brasileiro é ineficiente no que diz respeito à formação educacional de surdos no país, bem como a promoção da inclusão social desse grupo. A tese dele deveria ser esse aqui, o Estado não dá o devido suporte aos deficientes auditivos. E aí ele vai dizer, deve-se pontuar de início, até vão ter colocado isso aqui, porque eu vi redação que a pessoa começa assim, inicialmente, o Estado é ineficiente no que diz respeito à formação. Inicialmente, o Estado é deficiente. Não, você coloca um verbo, inicialmente deve-se pontuar, ou inicialmente deve-se observar. Ele colocou, deve-se pontuar de início, tá vendo? Ele mudou aquela estrutura que já está tão trivial, todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Então, aqui ele já deu uma mudadinha, deve-se pontuar de início, em vez de colocar inicialmente, ou primeiramente, não. Primeiramente pode. Só não pode ser, como é? Não, primeiramente. Qual é que não pode? Inicialmente, em primeiro lugar. Não, porque não existe segundamente. De início, inicialmente. Aí, olha bem, deve-se pontuar. Aí vem, tá, agora vai explicar, Ele disse, a formação dos surdos no país, bem como a promoção da inclusão. Agora, quanto a essa questão, é notório que o sistema capitalista vigente exige alto grau de instrução para que as pessoas consigam acessar o profissional. Assim, a falta de oferta do ensino de Libras nas escolas brasileiras e de profissionais especializados na educação de surdos dificulta o acesso desse grupo ao mercado de trabalho. Tá vendo, então? O Estado não fornece a formação educacional de qualidade para eles. E aí, o que vai acontecer? Eles não vão ter um trabalho legal, né? Agora, ela vai lá e vai. E, ele continua. Além disso, a falta de formas institucionalizadas de promover o uso de Libras, o que contribui para a exclusão de surdos na sociedade brasileira. Então, eu acho que quem está com problema na hora de montar o seu desenvolvimento, eu acho que pode seguir por esse caminho. Quem já tem um modelo, eu sei que a Ana Flávia tem, eu sei que um monte de gente aí já tem, eu vejo lá as notas, aí tudo bem, mas quem não tem, ou quem está tirando uma nota que não está satisfeito com ela, tenta desse modelo nessa redação agora. Então, você vai colocar aqui no primeiro lugar, na primeira parte, você coloca a causa do problema do desperdício, né? Qual é o impasse lá, você vai colocar no início, aí você vai explicar, eu acho que esse aqui fica mais fácil para quem está com dificuldade, né? Apresenta, explica o porquê, depois apresenta alguém nesse meiozinho para fortalecer a ideia e depois fecha e acrescenta a consequência, ou então deixa só até aqui no fechado mesmo. Dessa forma, que já fica num bom tamanho, não vai ficar ruim. Então, gente, é isso aí. Vamos ver se quem está tirando uma nota ruim melhora nessa, pensa direitinho antes de fazer. Não adianta, se a pessoa pega o lápis e começa a escrever sem nenhuma estrutura na cabecinha, né, de como vai estruturar o parágrafo, vai ficar ruim. Já uma casa, pensa, a construção de uma casa. Primeiro tem uma planta, né, depois o engenheiro faz o desenho lá da planta, depois vai para a construção, aí vai colocar as colunas, vai colocar a viga, para depois entijolando. Olha aí, se ele começar a entijolar tudo, primeiro é capaz de desmontar
desmoronar, de cair. A mesma coisa é a redação, né? Lá, o trabalho do engenheiro é o seu trabalho de projeto. Você pensa, primeiro eu vou apresentar a tese, depois eu vou explicar a tese, depois eu vou colocar alguém e depois eu vou fechar. Estou falando de desenvolvimento, hein? Não é introdução, certo? Então, vamos lá, vamos ver se esse negócio dá certo para melhorar essas notas, para ficar todo mundo acima de 900. Ó, e agora nós vamos terminar isso aqui, que eu não quero mais saber desse negócio, não. Eu não sei se eu com vocês, eu sei que até aqui eu já falei. Né? Verbo custar. Eu vou falar rapidinho, porque eu quero dar uma revisadinha na matéria da prova. Tá, gente, verbo custar. Eu não sei se eu falei, mas se bem que está aqui, né? Já aqui embaixo, eu acho que eu já falei. Eu não estou anotando meus slides, mas só revisando. Quando você fala eu custei, você está se dando preço. E você não tem preço. Nós custamos, pensa que feio que é, ó. Eu custei entender o que ela falava. Nós custamos entender. Eles custaram. Quando você fala assim, parece que você vai dar um preço para alguma coisa. O carro custou caro, a bicicleta custou R$200, o pão custou R$5. Aí tudo bem, é quando é de dar preço, ter valor. Mas como você não tem valor, né? Porque você, assim, não é que não tem valor, o seu valor é imensurável, não tem como atribuir um preço para ele, de tão importante que você é, então você usa esse verbo no sentido de ser custoso, de ter demorado, de ser uma coisa mais difícil. Então, aí você nunca pode falar eu custei. O verbo estará sempre na terceira pessoa, tá? Sempre na terceira. Agora, essa terceira pode ser no presente, no passado, no futuro. Aqui eu coloquei, custou ao jovem abrir mão do seu desejo. Eu poderia falar, custa ao jovem abrir mão. Custava ao jovem abrir mão do seu desejo. Tá vendo? Custar-se-á ao jovem abrir mão do seu desejo. Então, não importa o tempo, o que importa é que ele vai ficar sempre na terceira pessoa. Custou-lhes entender, custa-lhe acreditar. Se fosse a primeira pessoa, custa-me dizer a verdade, tá vendo? Sempre na terceira pessoa. Então, você nunca vai falar eu custei, nós custamos, nunca vai escrever. Eu estava até lendo com os meninos um trecho de um conto de Machado de Assis, e todas as vezes que ele usou o verbo custar, usou certinho desse jeitinho aqui. Então, você também vai usar. Bom, implicar significa aquilo que vocês fazem, né? Ficar ali mexendo com o outro, atentando, aí a gente não, irritando a pessoa, aí vai pedir a preposição com mesmo, tá? Não tem jeito, você vai falar, ele implica com os colegas, eu implico com Maria, aí é normal. Agora, se ele pode significar também ter consequência, que é quando as pessoas erram. Ó, o cancelamento do cartão implicará uma multa e não implicará em uma multa. Ó, a greve dos motoristas, implicou demissão do presidente do sindicato. Vendo? Então, ó, motorista. A greve dos motoristas implicou demissão do presidente. Eu poderia até colocar, implicou a demissão, que aí seria artigo. Agora, se eu colocar implicou na demissão, está errado, tá? Então, implicar
no sentido de atentar, tudo bem, você vai usar, implicou com, né? Agora, no sentido de causar uma consequência, ter como resultado algo, aí você não usa preposição. Agora, aí é que já está, né? O que eu falei implica com os amigos. E tem ainda no sentido de se envolver. Aí ele é sempre pronominal, tá vendo? Ó, o verbo implicar, quando... Ah, tá certo. Quando o verbo implicar for pronominal, seu significado sofrerá alteração, terá sentido de envolver-se, né? Nesse caso, ele tem a preposição em. Aí eu falo, aquele jovem implicou-se em confusão. Ele implicou-se em droga, ou seja, envolveu-se com a droga, tá vendo? Os parlamentares implicaram-se em escândalos por causa do desvio de verbas públicas. Peguei esse exemplo, mas fica feio, né? Devido ao desvio de verbas públicas. Tá vendo? Então, aqui é no sentido de envolver. Pessoal, vocês estão aí? Letícia? Sim. Ana Flávia? Tô aqui. Murilo? Ana Flávia. Presente. Não, presente não, tá vendo? Então, eu quero saber se você está aí, seu trem. Cadê Gabriel? Não fala mais nas minhas aulas. Tá aí, Gabriel? Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo, Murilo? Ô, Kita, tranquilo, tá? Tranquilo, tá, claro. Tá até Se eu vou com sono. conseguir lembrar o que você passou, não sei. Murilo, eu gosto de você por causa disso. Você vai logo falando sério, né? Hein? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar aqui, deixa esse verbo visar e o querer, precisar, só faltam 3, né? Aí na próxima aula, eu vou até escrever assim, ó, aqui. Aí eu vou fazer outro slide, que eu não vou continuar com esse mais mesmo, mas na hora que eu for planejar, eu venho e aqui dou uma olhada. Terceiro ano. Para eu saber que só falta daqui para frente, mas agora eu vou dar uma revisadinha na matéria da prova, tá? Então, vou pegar até um slide aqui, vamos dar uma olhadinha. Bom, eu olhei paralelismo, vai cair, tá? E o que é paralelismo? Paralelismo, nós temos paralelismo sintático e o paralelismo semântico. Então, o semântico, tudo bem. Agora, o sintático é que é o problema das pessoas. O semântico é você, por exemplo, falar... buscar situações totalmente diferentes, né? Palavras com outro sentido. Se eu falo, ele gosta de viajar, conhecer lugares e outro. Tá vendo? Não tem nada a ver. Não é? Você está falando de uma coisa e de repente joga para outra situação que não tem nada a ver. Mas o nosso maior problema é o paralelismo sintático. Aquele que as pessoas, por exemplo, lembrei, vou ver se eu consigo lembrar aqui, ó. Paulo gosta de estudar e... Deixa eu pegar um aqui que... Vou colocar diferente, porque acho que vai dar mais certo. Lembrei. Vai ficar legal agora, para o que eu quero. Prefiro estudar a viagem. Onde é que está o problema aqui? Agora eu preciso da participação de vocês.
Prefiro estudar a viagem. Vai lá. Pensa aí, onde é que está o problema? Ana Flávia, vai lá, erra, mas fala. Murilo, fala aí. Sim, Kita. Onde é que está o problema na primeira? Prefiro estudar a viagem. Gosto de suco e comer pão. Ai, parece que os verbos tão estranhos. Está meio baixo aí, Ana Flávia. Mas, ó, então, como a gente está com o tempo aqui fechado, vou falar, ó, o que é que vocês vão olhar? Ó, o complemento, prefiro estudar. Estudar é verbo. Só que em seguida ele colocou um substantivo. Tá? Então, essa é uma estrutura que está errada do ponto de vista, tá vendo? Do paralelismo, do ponto de vista gramatical. Essa frase está com problema de paralelismo, ela não tem paralelismo. Porque quando eu falo paralelismo, tem que ter uma semelhança, paralelo, né? Paralelo, na mesma margem. Então, olha, se eu usei verbo aqui, eu teria de usar verbo aqui também. Se eu usei substantivo aqui, eu teria de usar aqui. Eu poderia falar, prefiro o estudo. Ó, vou pegar aqui para colocar aqui. Eu poderia dizer assim, ó, duas formas. Prefiro o... Não, prefiro nem do o. Prefiro estudo a viagem. Aí estaria certo. Por quê? Porque estudo é substantivo e viagem também. Agora, se eu quero colocar verbo aqui, então eu teria de colocar aqui também. Prefiro estudar a viajar. Viu? Agora ficou certinho. Estudar, verbo, viajar, verbo. Substantivo, substantivo. Isso é o que nós chamamos de paralelismo sintático. Nós temos dois complementos, os dois são substantivos, os dois são verbos. Aqui, gosto de suco e comer pão. Aqui eu tenho dois problemas. Um é que faltou a repetição do de, gosto de comer, gosto de suco e de comer pão. Lembre-se de que quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, esse de, ele tem de ser repetido. Gosto de Paulo, de Maria, de Joana, de João, de Pedro, viu? Porque se eu não coloco, já é um problema. E ainda eu tenho o segundo problema, que é como o lá de cima. Ó, gosto de suco, substantivo, e de comer pão. Murilo, acerte essa frase para mim, rapidinho. Não ficaria melhor gosto de suco e de pão? Então, eu poderia tirar e comer pão, claro que ficaria, ou eu Ou poderia... beber suco? Isso aí, eu gosto mais da palavra tomar, beber, né? Gosto mais de tomar suco e de comer pão. Ah, você gosta de fazer, gosta de sair, ou gosta de almoçar? Não. Eu gosto mais de tomar suco e de comer pão. Tá vendo? Ou eu coloco o verbo aqui, ou eu tiro o verbo daqui. Isso que é paralelismo sintático, né? Agora vamos lá. Objeto direto. Os objetos, complemento verbal. É complemento verbal, que pode ser o objeto direto, né? E o objeto indireto. Isso só acontece quando eu tiver verbo transitivo, que pode ser transitivo direto ou indireto. Agora, se for verbo de ligação, o que é que eu tenho? Eu tenho objeto direto e objeto indireto no verbo de ligação? Não.
Fala o que eu tenho, Ana Flávia. Subjetivo e predicativo. Muito bem, predicativo, só predicativo, né? Eu tenho predicativo, que pode ser, né? Predicativo do sujeito, pode ser do objeto, mas Ô, geralmente, Kita, mas quando o verbo de ligação é no início da frase, é o quê? fala, como exemplo, sou, assim? É porque eu, tipo assim, tava estudando, aí eu vi que verbo de ligação no início, subjetiva, e no meio, predicativa. Ah, mas é porque eu sei, você está falando, falando da oração, por exemplo. Quer ver? Estou certa. Aí, ó. Aqui eu vou ter uma oração subjetiva. Ah, tá. Estou certa de que você virá. Agora, se eu colocar bem assim, ó. E até que se eu colocasse, é certo que você virá. É certo que você virá. Do mesmo jeito. Opa, eu coloquei o acento virado aqui. É certo que você virá. Subjetiva. Agora, se eu colocasse assim, ó. Meu Deus, estou com pressa, o trem está atrasando. Ó, meu desejo aí é predicativo, tá? Mas não é nesse sentido que eu vou cobrar de vocês, não. Ainda chegamos lá, não. Tá bom? Beleza. Pode ficar tranquilo. O que eu vou cobrar, se tiver lá na prova, deve ter, é predicativo mesmo. Então, Tá. predicativo do sujeito, quando se refere ao sujeito, né? Se eu falar, por exemplo, Maria lá, inocente. Aí, Maria é inocente. Então, alguém pode vir aqui e confundir, falar, Maria é o quê? Aí vai falar que inocente é objeto direto, mas inocente aqui é predicativo do sujeito, que está se referindo a Maria, tá bom? Então, não é objeto direto. Objeto direto só se for verbo de ação. Lembre-se disso, só verbo de ação. Mas eu olhei, gente, o simulado ontem para ver a matéria, está muito tranquila, a provinha de hoje está muito tranquila, são só 7 questões, mas está assim muito... É só você ler com atenção que você vai ver que você vai fechar. Quero ver, Murilo, dessa vez. Tá tudo certinho. Meus amores, fiquem com Deus. Ô, Até... Kita, Oi. quando mesmo essa prova? É hoje? É hoje. Ah, é, né, Gustavo, seu cachorro? É Não, hoje. É hoje, tá? Hein? Eu vou colocar esse material para vocês fazerem a redação. Quem está com Beleza. dúvida? Viu, Gustavo? Ô, Gustavo? Kita, esse material é o mesmo de ontem, né? Não, eu vou pegar desse material, eu vou tirar essa última parte aqui que eu não coloquei para vocês, não, ó. Esse aqui. Coloquei ontem à noite. Então, eu vou fazer esse material Beleza. aqui para vocês, tá? Dos modelos de desenvolvimento. Não, mas o de ontem era do tema da redação, não era? Era, aham. Você pode mandar também? Manda. Então, eu vou pegar o tema da redação e vou acrescentar isso daqui. Tá Isso. bom? É aonde que você manda isso? Eu coloco no Alunos Book, em aula. Ah, tá. É porque eu nunca entrei lá, não. Ah, então, você entra no Alunos Book, aula, porque tem aula e tem tarefa de casa, mas eu coloco em aula. Tá Vou bom. colocar hoje à noite e amanhã você pode pegar lá, tá bom? Então Beleza. tá, gente. Fica com Deus. Beijo para vocês. Hoje eu não vou fazer chamada. Mas eu estou vendo a lista, são sempre os mesmos, né? Kevin. Hoje eu vi o William. Eu vou até colocar a presençazinha aqui para ele.